Olá, vamos conversar hoje sobre uma conexão surpreendente, né? O que a performance de um pastor mirim pode, assim, revelar sobre mecanismos de influência e até magia do caos. Nossa, que mistura! Pois é, a nossa fonte é um texto bem instigante chamado Como um pastor mirim pode te ensinar a fazer magia do caos. O objetivo aqui do nosso papo é tentar entender como essa figura, muitas vezes sem uma base teológica assim super sólida, Uhum. consegue prender a atenção e, sabe, mobilizar a fé de um grupo. O texto sugere que isso rola pela habilidade de usar símbolos e emoções que, tipo, tocam fundo nas pessoas. Ele cria sentido ali. Exatamente. E essa mecânica que você está descrevendo é aí que o texto faz a ponte com a magia do caos, que é uma perspectiva, olha, muito útil para analisar isso, porque ela foca justamente na vontade e na crença como ferramentas. Ferramentas ativas, né? Entendi. Analisa como símbolos, como estados emocionais são manipulados para gerar efeitos. E isso independe do sistema, seja religioso, político ou, claro, mágico. A questão não é a religião em si, mas a engenharia por trás da influência, sabe? A mecânica da coisa. É interessante como o texto meio que desmembra isso. Ele aponta uns mecanismos psicológicos bem claros. O gatilho da autoridade, por exemplo, Sim, o palco mais alto, o microfone, até a roupa formal numa criança, tudo isso cria uma aura meio de escolhido, né? com certeza. Dá um peso diferente. E menciona também o gatilho da coerência. Tipo, levar as pessoas a declarar a fé publicamente Uhum. faz com que elas fiquem mais propensas a agir de acordo depois. E, claro, a oratória ritmada, as pausas estratégicas tipo receba, Poderoso isso. isso aciona arquétipos muito fortes, né? Aqueles padrões universais tipo o profeta, o curador. Impressionante ver isso tão dissecado, né? E o mais fascinante, como o texto mesmo ressalta, é que esses gatilhos de influência não ficam só ali no culto. É verdade. A gente vê ecos disso na publicidade, nos discursos políticos. É batata. E a fonte sugere que essas técnicas podem ser, sim, conscientemente adaptadas para práticas mágicas pessoais. Como assim? Tanto para, digamos, uma defesa psíquica, quanto para projetar a própria intenção no mundo. A estrutura da influência é a mesma, o que muda é a consciência e o propósito de quem está operando, entende? Saquei. E o material até descreve umas práticas como exemplo dessa adaptação, né? Isso. Ele dá uns exemplos. Fala, por exemplo, de um feitiço de desprogramação caótica. Usaria vela preta, espelho, para criar tipo um escudo mental contra a manipulação de fora, subvertendo os comandos que a gente recebe. Uma contramagia, digamos assim. É. E outro exemplo é a mentalização do verbo dominante. A pessoa conscientemente incorpora arquétipos, o sábio, o rebelde, e usa afirmações parecido com os comandos do pastor para fortalecer a própria persuasão. Interessante essa inversão, né? Usar a mesma lógica para si. Exato. E também toca na criação e ativação de sigilos, que são basicamente símbolos pessoais carregados de intenção, né? Ferramenta-chave na magia do caos. Para direcionar a vontade de forma bem focada, um sigilo de influência, como o texto chama. A ideia não é dar um manual, claro, mas mostrar como a análise da performance do pastor leva a técnicas mágicas concretas, focando sempre no mecanismo por baixo. Isso nos leva, então, à distinção-chave que o texto propõe, que eu acho fundamental. A diferença entre o canal, Certo. que talvez se veja só como um veículo passivo da mensagem, da energia, talvez, como o próprio pastor mirim se perceba, quem sabe, e o canalizador. Seria o magista. Exato. O magista do caos, na visão do texto, esse sabe que está ativamente moldando a percepção, a energia, usando a própria crença como ferramenta. A influência existe de qualquer forma, né? A questão que o texto levanta é a da consciência e da intenção por trás. Então, o que a gente tira disso tudo, né? É que as ferramentas para influenciar percepções, para construir realidades, elas estão aí em muitos Em lugares. todo canto. Às vezes onde a gente menos espera, como na performance de uma criança num palco religioso. E que essas ferramentas podem ser tanto entendidas quanto usadas ativamente. E pensando nisso, sabe, indo um pouco além do que o texto cobre diretamente, me surge uma questão que fica martelando. Manda. Se a performance ensaiada, a repetição de símbolos, essa gestão toda da emoção coletiva pode gerar uma fé tão palpável e resultados que são percebidos como reais, onde exatamente fica a linha? A linha entre a crença que surge espontânea
e aquela que é deliberadamente construída, sabe? Em que ponto a encenação vira, para quem acredita ali, um milagre genuíno? Nossa, boa pergunta. Fica essa reflexão, né, sobre como a realidade que a gente percebe é surpreendentemente plástica, moldável.